Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 3 de dezembro, quarta-feira. Eu sou Rodrigo Oliveira e é o seguinte, novo recorde do Ibovespa este ano. O Ibovespa ontem subiu mais 1,56%, 161.092 pontos, 33,93% de alta já neste ano, né? Praticamente 34% de alta. E aí você tem uma conjunção de fatores ajudando esse otimismo, né, que a gente viu no dia de ontem. O principal deles talvez seja essa expectativa sobre os juros, né? O mercado brasileiro continua insistindo que a gente vai ter um corte de juros em janeiro, né? Embora o Galípolo e o Banco Central em geral, né? Todo mundo do Banco Central que tem falado sobre isso tem falado no sentido de que a gente não deve, ninguém fala isso com todas as letras, né? Mas que a gente não deve apostar muito em janeiro como início do ciclo de corte. Mas o pessoal está esperançoso que já agora, em dezembro, tenha alguma sinalização de algum relaxamento monetário para breve, né? Lembrando o que eu falei da última fala aí do Galípolo na terça-feira, lá naquele evento da XP, em que ele fala, olha, o bastante prolongado não é um bastante prolongado que se renova a todo tempo, né? Juros em patamar restritivo por período bastante prolongado. Não é toda reunião que a gente tem, esse bastante prolongado começa de novo e vai ser bastante prolongado. Não, nós já estamos no bastante prolongado. Então, nós já estamos há muito tempo, né? Já estamos em período bastante prolongado com juros altos. É isso que o pessoal meio que deixou passar. Ontem, os juros aqui foram mais, como é que se diz? Responderam mais ao que está acontecendo no exterior, né? Que tem uma aposta bastante forte em corte de juros na semana que vem lá nos Estados Unidos pelo Fed. Essa semana ainda tem alguns dados econômicos que podem mudar alguma coisa, mas nada muito que deva surpreender muito, né? Hoje tem o ADP, o relatório de emprego do ADP, que, segundo a previsão, deve mostrar a abertura de 5 mil novas vagas contra 42 mil novas vagas na leitura passada. E na quinta-feira ou na sexta, essa semana ainda, tem inflação ao produtor e tem também o PCI, que é na sexta-feira, que é o índice de inflação preferido do Fed e que pode sim mudar alguma coisa nessa ideia dos juros que hoje, segundo aquela ferramenta do CME Group lá na Bolsa de Chicago, aponta aí para praticamente 90% de chance de probabilidade de um corte em dezembro, agora na próxima semana lá nos Estados Unidos. Para o Brasil, na próxima semana, a gente também tem encontro aqui do Comitê de Política Monetária. A expectativa é de manutenção da taxa, ninguém acha que vai mudar, mas há sim uma expectativa crescente de que a gente possa ter algum indicativo, embora o Galípolo já tenha falado que isso não é obrigatório, mas algum indicativo de que podemos ver um relaxamento monetário muito em breve. Fato é que, embora a gente tenha tido um tempo atrás uma expectativa de que esse corte pode acontecer só em abril, não em janeiro, nem em fevereiro, nem em março, né? Não nas duas primeiras reuniões, mas sim na terceira reunião do Copom do ano. Essa terceira reunião do Copom, para início do corte de juros, praticamente já foi descartada. Então, hoje o mercado trabalha aí praticamente com janeiro e março, as duas primeiras reuniões, como prováveis momentos de início desse ciclo de corte de juros no Brasil, tá? Além disso, ontem uma coisa que animou também os mercados foi uma desidratação do presidente Lula na pesquisa aí da Atlas Intel, né, sobre eleição, né? O presidente piorou ali, a aprovação dele ficou abaixo da reprovação, né, do governo dele. Então, mostra uma rejeição mais alta do presidente Lula e também nas intenções de voto
o Tarcísio, que é o principal candidato aí, digamos, da oposição, voltou a se aproximar do presidente Lula. O Tarcísio saiu de 44% de intenção de votos num possível segundo turno para 47%, né, em outubro, 44% para 47% agora, e o Lula saiu de 52% em outubro para 49% agora, portanto, empate técnico, né? No primeiro turno, Lula ainda vence de lavada todos os candidatos, o que pode até, o que poderia matematicamente, né, quando a gente tira aí, vamos supor que esse pessoal aqui do não sei e do branco, que é 5% hoje, se tirar, né, considerar como não válido esses votos, talvez até desse um primeiro turno para o Lula. Lembrando que o Lula está na, enésima disputa presidencial, e em todas as vitórias dele, nenhuma delas foi no primeiro turno. Aliás, depois da redemocratização, depois da invenção aí do segundo turno, apenas o Fernando Henrique Cardoso foi eleito no primeiro turno entre os presidentes da era democrática brasileira, dessa segunda, né, dessa retomada da era democrática brasileira. Então, seria, como é que se diz, pouco razoável a gente imaginar que o Lula levaria essa eleição no primeiro turno. E lembrando que quando você considera aí o primeiro turno, você está considerando todos, né, os votos meio pulverizados aí da oposição, e sem saber muito bem quem iria ou não votar, né? Então, é difícil dizer aí de primeiro turno que o Lula levaria, principalmente com o aumento da rejeição. O fato é que no segundo turno ele passa a estar empatado com o Tarcísio de Freitas e também com a Michelle Bolsonaro. Tem o Jair Bolsonaro, também estaria empatado tecnicamente com o Jair Bolsonaro, mas aí também não dá, né? Porque o Jair Bolsonaro não é candidato, nem será candidato no ano que vem, né? Quiçá o Lula será candidato. Inclusive o Lula ontem, numa entrevista a uma televisão em Pernambuco, ele disse que talvez seja candidato em 2026, vai depender, né? Reconheceu que está velhinho, que está com 80 anos, mas que se tiver com o estado de saúde como ele está hoje, ele será candidato, né? Eu já falei para vocês qual é a minha opinião sobre isso. O Lula não será candidato, e conforme o tempo for passando agora, cada vez mais vocês vão ver, na minha opinião, ele olhando para alternativas para explicar por que ele não será candidato na próxima eleição. Beleza? Isso também ajudou, então, a trazer o Ibovespa aí para esse novo recorde histórico, né? Para essa nova máxima histórica. Então, a gente viu o Ibovespa de novo animado com esses dois cenários, né? Enfraquecimento do dólar com um corte de juro provável, quase certo, na semana que vem lá nos Estados Unidos, e aí isso causa um pouco desse global rotation, né? Essa rotação global. O investidor que está nos Estados Unidos acaba saindo de lá e vem para mercados emergentes como o Brasil, e também a expectativa, né? Essa consolidação da expectativa brasileira de que a gente vai ter o início do ciclo de corte de juros por aqui em janeiro e março. E, por fim, também uma desidratação eleitoral do presidente Lula, uma recuperação eleitoral do principal, que seria o principal candidato da oposição, o nosso querido Tarcísio, retomando aí um pouco do trade Tarcísio nesse momento, tá? Então, assim, os elementos estão se organizando para aquilo que a gente vem falando há algum tempo, para um 2026 muito forte na renda variável, né? Então, vale a pena você se expor. Ontem, na nossa live no YouTube, eu expliquei, inclusive, como você pode fazer isso via ETF, que é como se você comprasse só uma ação de uma coisa só, né, de uma empresa, né, digamos assim, entre aspas, muitas aspas. Mas o ETF é um fundo que replica aí o Ibovespa ou outros índices que você queira seguir, que você prefira seguir. Mas se você quiser seguir a bolsa, né, como a gente gosta de chamar o Ibovespa, aí você tem ali alguns ETFs que a gente conversou ontem sobre como se expor a eles, qual é o custo deles e como é que você pode olhar até a eficiência deles, né? Lembrando que um ETF que segue
A Bolsa de Valores, que segue o Ibovespa, por exemplo, ele é um que a gente chama de fundo de gestão passiva. Então, o objetivo do gestor não é criar alfa, né? Não é gerar alfa, como a gente fala, que é ficar acima do Ibovespa. Não, o objetivo do gestor é ficar exatamente onde está o Ibovespa, né? E todos eles ali, a gente viu ontem, praticamente resolvem essa questão, ficam até um pouquinho acima do Ibovespa, né? Se é para não ficar exatamente igual, que seja um pouquinho acima, pelo menos, né? Bom, eu acho que é mais ou menos isso. As coisas no Congresso Nacional vão se organizando, né? O Peloa já andou, teve acordo com o governo teve que ceder um pouquinho ali no calendário de pagamentos de emendas parlamentares, mas está tudo dentro do jogo, né? O Alcolumbre já voltou atrás com a história do Messias, né, que votaria mesmo sem a comunicação oficial da presidência para poder barrar o nome do Messias ao STF, mas nada disso aconteceu. O Alcolumbre voltou atrás, reclamou ainda, né, fez um ato de desagravo ali, algumas falas de desagravo contra o presidente da República, contra o Palácio do Planalto, por não terem enviado a mensagem presidencial indicando o Messias, mas fato é que tudo isso faz parte do jogo político, né? Você cria dificuldade para vender facilidade. Provavelmente, né, dado o que aconteceu com o calendário de emendas parlamentares, que era muito importante para o Congresso, talvez isso fosse o incentivo oculto na pauta para dificultar a vida do Messias, o advogado-geral da União e provável indicado pelo presidente Lula ao STF, né? Vamos esperar para ver o que mais vai acontecer nesse sentido. Ainda tem a aprovação lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado das medidas que majoram ali algumas alíquotas de imposto. O JCP passa de 15% para 17,5%, as fintechs passam de 9% para 12% de CSLL e as bets que pagam 12% vão passar a pagar 15% nos próximos 2 anos e depois 18% de imposto também. Então eram aquelas medidas que o governo queria para compensar aí parte das benesses que tem feito e para tentar equilibrar o caixa, né? Que nem tudo são benesses, né? Fica parecendo que não, está tirando do rico para dar para o pobre, mas não é bem assim. Vocês que me acompanham há mais tempo já me ouviram falar sobre isso. Beleza? Eu acho que a gente vai ficando por aqui então nessa quarta-feira. Amanhã a gente se vê na nossa live no YouTube. Lembrando vocês que é pontualmente por volta das 7h30. Beleza? Então, bons negócios a todos. Até amanhã e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!